estão vendo na tela. Quem não, por acaso, ainda não baixou esse aplicativo, baixa. Então, utilize e prevendo mais algumas outras melhorias nesse nosso processo de treinamento, mas todas elas vão passar pelo uma ideia Play. Então, por isso que a gente já vem avisando aí desde a semana passada, caso algum de vocês não tenha baixado ainda o aplicativo, né, baixem, ele é totalmente gratuito, tá? Tem disponível para iOS, Android e web também, né? Então, MDEA Play tudo junto, tem essa cara aí que está aparecendo, o que entra em cadastrar. Você gera um cadastro, cria a senha e depois já pode sair usando, né? Totalmente gratuito. Então, dito isso, a gente agora já vai começar o nosso conteúdo, certo? Posso projetar, João? Pode sim. Avisa se já estão vendo. Sim ou não? Ainda não. Então não funcionou. Então não funcionou. Vamos de novo. Eu testei antes, né, João? E agora? Apareceu? Agora foi. Apareceu. Então tá. Bom, então vou começar me apresentando. Então eu sou Recording in progress. Eu sou Sérgio Soares, né? Eu sou responsável pela área de treinamento da Mideia, mas também trabalho como instrutor. Vou pedir aí para não riscar na tela. Limpa aí para nós, João. Então, eu trabalho na fábrica de Canoas e hoje a gente vai desenvolver um assunto, né, que a gente vem trabalhando aí há alguns anos, dessa nossa linha comercial, né, que se aplica para máquinas que são dotadas, né. O John, tu pode fechar o microfone todo mundo? Claro. Tá, pessoal, a gente vai fechar o microfone. Dúvida, vocês podem escrever no chat. Ao final do treinamento, a gente tem um espaço para ler algumas perguntas do chat e depois a gente abre o microfone para responder essas perguntas também. Então, o assunto de hoje então, é vazão de ar em sistemas dotados, né? Aplicação em sistemas comerciais. Então, para introduzir o assunto, a gente fala que para esse tipo de equipamento, né, ele é aplicado em ambientes comerciais, onde a gente tem uma exigência, né, em termos de
atendimento de algumas normas e requisitos, né? Então, hoje a gente tem a Resolução 9 da Anvisa, né, que é de 2002, também tem a NBR 16401, que fala sobre a qualidade do ar interior. Então, para a gente atender esses ambientes, então tem alguns fatores que são importantes a gente saber que vai ter que atuar, né, no condicionamento de ar de um ambiente, né? Então, sempre quando a gente fala em condicionamento de ar, normalmente, né, a grande parte das pessoas logo vem na cabeça temperatura, né? Temperatura, controle de temperatura. Só que condicionamento de ar, ele não é só isso, né? Ele é, a gente tem que pensar sempre em 4 aspectos. Um é temperatura, por óbvio, né? O outro é umidade, né? Então, não adianta a gente ter um ambiente com uma temperatura dentro de uma faixa que a gente considera de conforto, né? Que é por volta entre 23, 21 e 24 graus, né? Se a gente tem umidade a gente precisa prestar atenção também na velocidade desse ar. Então, também, não basta o ar estar com uma temperatura dentro da faixa, se o jato de ar que sai, por exemplo, dá no pescoço da pessoa que está trabalhando, né? Então, isso incomoda, ninguém se sente confortável numa condição dessa, né? Então, a velocidade do ar também ela é importante. E o último aspecto, não menos importante, é a pureza desse ar. Tá? Então, é temperatura, umidade, movimentação e pureza. E aí, com base nisso, existem alguns requisitos que a gente tem que adequar, a gente tem que chegar no ambiente, atingir no ambiente. Então, a gente precisa atender ali a questão da concentração de CO2, né? Que ali o limite ali é 1000 ppm, ppm quer dizer parte por milhão, né? Para cada 1 milhão de partes, 1000, né, pode ser CO2, e CO2 é uma coisa que faz parte do nosso metabolismo, né? Então, nossa máquina, o corpo humano, a gente respira, né? Respira o ar, esse ar tem uma parcela de oxigênio, não é só oxigênio, né? Tem uma parcela até praticamente baixa, né, de oxigênio. A gente trata esse ar internamente, a gente absorve dele o que é necessário para o nosso corpo e a gente libera para o ambiente gás carbônico, né? Então, e esse gás carbônico, quando passa dessa taxa, é prejudicial à saúde. Por exemplo, se a gente tem um ambiente totalmente fechado, cheio de pessoas, todas elas respirando, né, aspirando o ar e expirando o CO2, esse ambiente vai ficando contaminado, e isso vai atuando sobre o nosso conforto, né? Daqui a pouco, por exemplo, é muito comum em palestra, né? Se o ambiente estiver muito contaminado, né? Por melhor que seja o palestrante, de repente as pessoas começam a sentir sono, né? Então, o ambiente com excesso de CO2, ele produz essa sensação. Então, uma reação do nosso corpo, né? Então, para isso, para a gente conseguir isso, então a gente precisa renovar esse ar. Então, a gente precisa de uma taxa de renovação, né, que está recomendado ali 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Então, a gente deixa entrar um ar novo, né, não viciado, dentro do ambiente para renovar esse ar. A velocidade que o ar deve chegar aí nas pessoas, né, no nível de, imaginando uma pessoa sentada, né, um nível de 1,5 metro, deve ser menor que 0,5 metro por segundo. Então, a gente está falando de velocidade do ar. E, obviamente, existe uma necessidade de filtragem desse ar para a gente reter partículas sólidas, né? Então, para isso, se exige que a filtragem
né? As máquinas sejam fornecidas com uma filtragem pelo menos classe G3, né? Segundo a classificação que vem sendo trabalhada, né? O G quer dizer um filtro grosso. Tá? Então, todos esses são requisitos. E em todos eles, a gente está falando de vazão de ar. Todos esses itens aqui, a gente está falando de vazão de ar. Então, daí a importância da gente trabalhar com esse aspecto para a qualidade do ar. Então, aqui a gente está falando da qualidade do ar. E aí, então, a gente faz um paralelo aqui, né? A vazão de ar, ela sempre vai depender de dois fatores, tá? A rotação que o ventilador está trabalhando e a pressão estática do sistema. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais aprofundado de pressão estática. Mas grande parte, eu acho que da desinformação, da falta de conhecimento das pessoas em relação às questões de vazão, é porque na maior parte dos equipamentos, pelo menos os residenciais, a gente não precisa trabalhar com isso, né? Os equipamentos que vocês estão vendo aí, do tipo Highwall, teto, cassete, rack, eles trabalham com pressão estática zero. Tá? Então, o que significa pressão estática? A pressão estática é uma pressão gerada por qualquer restrição à passagem do ar. Então, pode ver que qualquer um desses equipamentos aqui que a gente tem nas residências não tem restrição nenhuma. Esses 4 que vocês estão vendo não tem restrição nenhuma à saída do ar. Saiu da boca do equipamento ali, já encontra um ambiente grande, então a gente chama isso de pressão estática zero. Então, daí, né, grande parte dos profissionais, ele acaba não dando importância para a questão da vazão. Na nossa linha de produtos, a gente tem vários produtos, desde a linha residencial, como é o caso do built-in, mas depois nós temos self, multi-split, que a gente chama do splitão, né? Rooftops, ainda os sistemas com água gelada, que são os air handler, a HU, né? O fan coils também, todos esses sistemas que a gente tem aqui, ó, eles, para distribuição de ar, utilizam dutos. Então, são sistemas que a gente chama de dutados. E aí que a coisa muda de figura, porque aí a vazão ela passa a ser um ponto muito importante para esses sistemas. Então, vamos lá. Começando lá do início. Quando a gente vai fazer um projeto para o condicionamento do ambiente, então, a gente começa sempre pela carga térmica, né? Então, a gente vai fazer um estudo de carga térmica. O que é um estudo de carga térmica? A gente levantar todos os aspectos que geram calor para o ambiente. Então, tem uma lista de aspectos que a gente tem que quantificar, né? Então, a gente sabe que o nosso metabolismo gera calor, né? Então, a nossa máquina, ela trabalha, né? Ela tem lá a placa-mãe diz para ela que o parâmetro do nosso funcionamento é uma temperatura interna de 36 graus. Então, o nosso corpo, então a gente se alimenta aí para tirar energia, né, através das enzimas, tirar energia dos alimentos e manter todo o nosso metabolismo funcionando e estabilizar nessa temperatura de 36 graus, né? Então, quando essa temperatura por algum motivo está alta, a gente precisa dissipar calor, né? E quando essa temperatura está baixa, que a gente sente frio, a gente precisa evitar a fuga do nosso calor do corpo, né? Então, a gente está sempre trocando de temperatura com o ambiente, tá? Então, isso vai estar sempre acontecendo. A gente troca a temperatura e também a gente troca a umidade, né? Como eu falei, a gente aspira ar, né, que tem uma parcela de oxigênio, né, e a gente expira um ar úmido, né, um ar úmido. Então, uma prova disso é só vocês aspirar na frente de um espelho, né, ele fica embaçado. O que é esse embaçamento? Esse embaçamento é a umidade. Então, a gente aspira umidade. Quando a nossa temperatura interna está muito alta, a gente
transpira. Transpira é um mecanismo do nosso corpo para ceder calor. Então, você sabe que quando, para evaporar a umidade, né? A umidade, ela precisa absorver calor. Então, evaporando, o corpo perde calor, né? Então, o nosso suor, ele é fruto disso. Então, a gente está sempre trocando umidade também com o ambiente. Além disso, equipamento elétrico gera calor. A iluminação, né? Hoje, a nossa iluminação artificial, a gente já está num nível de geração de calor bem baixa, mas existem tipos de lâmpada lá que geram mais ou menos calor, através de um efeito que a gente chama de efeito Joule, ou seja, a gente entrega para a lâmpada energia elétrica, ela transforma isso em energia luminosa. Só que essa transformação ela não é 100%. Tem uma parcela que é perda, e essa perda é através do calor. Então, a gente gera os equipamentos elétricos, qualquer um deles geram calor para o ambiente, assim como a iluminação gera calor para o ambiente. Através das paredes, teto e piso, se eu tenho lá fora uma temperatura externa, né? Como agora nós estamos no verão, lá fora a temperatura está mais alta, existe sempre um fluxo de calor, sempre do lado de temperatura mais alta para o lado de temperatura mais baixa, né? Então, no verão vai estar entrando calor, no inverno a tendência é sair calor, né? Através das janelas, a gente tem dois tipos de troca, né? Uma é a troca por condução, né? Que é a mesma coisa que acontece na parede, né? Então, lá fora está uma temperatura mais alta, dentro uma temperatura mais baixa, através do vidro vai haver uma condução do calor. Mas tem uma outra forma de transmissão, que é a irradiação. Então, durante o dia, os raios solares atravessam o vidro e geram calor dentro do nosso ambiente. Tá? Essa é outra forma. A outra forma é através da renovação de ar. Então, por exemplo, agora no verão, eu tenho um ar externo com 30 graus, como eu preciso renovar? Eu preciso jogar esse ar para... Eu preciso renovar esse ar, eu preciso jogar ar externo para fora. Só que quando esse ar externo ele está com uma temperatura mais alta e com uma umidade diferente. Então, cada vez que eu coloco uma massa de ar externo para dentro do meu ambiente, isso influi tanto em temperatura quanto em umidade, né? Tanto faz isso ser por uma renovação forçada de ar ou através de infiltração, através de vãos de janela, vão de porta, né? Então, tudo isso gera calor. Esse calor, né, tem duas formas, uma que é a forma sensível, outra que é a forma latente. O que é a sensível? A sensível ela acontece quando a troca de calor acontece só variação de temperatura. Então, por exemplo, num equipamento elétrico. No equipamento elétrico, ele aquece, né? Através do efeito Joule lá, ele gera calor. Só calor, né? Não gera. Então, iluminação artificial, através da parede, teto e piso, né? A gente não tem contato com a umidade, por exemplo, do ar externo, né? Só transmissão de calor. Então, não muda a umidade. E através do vidro também, não vai mudar a umidade. Então, isso aí é calor sensível, quando a gente varia somente temperatura. Agora, sempre quando tem pessoas, né? E quando tem, para ter pessoas, a gente precisa manter, né, a qualidade do ar e a gente precisa renovar. Sempre quando renova, a gente altera umidade, né? Então, então a gente tem uma carga térmica que a gente chama de latente. Quando a gente tem troca de fase, por exemplo, a umidade que está contida no ar, quando ela evapora ou condensa, isso é uma troca de calor latente, que ela envolve troca de fase, que é uma troca com valores muito altos, uma troca muito importante, tá? Então, isso a gente chama de carga térmica latente. E somando essas duas cargas, a gente tem uma carga térmica total. Então, começa todo o nosso estudo, sempre para condicionar o ambiente, começa pela carga térmica.
eu vou mostrar algumas fórmulas para vocês, mas não precisa se apavorar, ninguém vai calcular nada. Eu só quero que vocês entendam um pouquinho por que a gente fala sobre determinado aspecto, né? Aqui a taxa de calor, né? Que é esse Q com ponto em cima, ela depende da taxa de massa multiplicado por esse ΔH. Esse ΔH é um parâmetro que a gente chama de entalpia. Quando a gente troca só calor sensível, a gente pode tratar como diferença de temperatura, tá? Mas quando, no nosso caso, né, para o condicionamento de ambiente, sempre a gente mexe na umidade. Então, a gente não pode avaliar só troca de temperatura, a gente tem que avaliar troca de temperatura e também variação da umidade. Então, a gente não pode usar a diferença de temperatura, a gente tem que usar diferença de entalpia. Tá? Mas não é esse o ponto principal. Essa que a gente chama de taxa de massa, quantidade de ar, né? A massa de ar, ela depende de dois fatores, da vazão e do peso específico desse ar, que é esse, vou botar um ponteiro aqui. Então, a massa de ar, ela depende, então, desses dois aspectos, da vazão de ar e da massa específica do ar, que é uma propriedade do ar. Isso aqui a gente não tem muito controle sobre isso. Isso aqui existem tabelas lá que dizem para cada faixa de temperatura, a massa específica é o quanto pesa o ar por volume, por cada metro cúbico de ar. Tá? Então, o que eu quero mostrar aqui é que a taxa de calor, ela depende diretamente da vazão. Tá? Então, tão importante quanto a diferença de temperatura ou a diferença de umidade do ar, né, para a troca de calor, o fator dos mais importantes aqui é a vazão desse ar. Outra coisa que pouca gente sabe, né, e também pode ser causa de alguns problemas, né? Então, como eu falei, por dimensionamento de um equipamento, a gente começa por carga térmica, tá? Então, um dos erros que acontece em campo, o cara calcula a carga térmica e vai lá e escolhe uma máquina pela carga térmica. Eu preciso de uma máquina de 10 TR, preciso de uma máquina de 5 TR. E aí, a vazão é que a máquina conseguir dar, né? Só que esse não é o processo mais correto. O processo mais correto é calcular a carga térmica e depois calcular qual a vazão necessária para a gente conseguir essa troca de calor. E, então, eu vou precisar saber qual a vazão necessária para mim conseguir aquela troca. Então, não basta eu querer trocar 10 TR. Eu preciso saber com qual vazão de ar eu vou conseguir trocar esses 10 TR. Tá? Então, a vazão de ar, ela deveria ser o segundo aspecto calculado. Então, primeiro eu calculo a carga térmica. Com o valor de carga térmica, eu calculo a vazão. Não é o valor que a máquina der, é o valor que eu preciso para conseguir a troca necessária. Tá? Então, vazão ela deve ser calculada. Tá? Então, falei, a gente não vai entrar muito no detalhe aqui da fórmula, né? Eu só quero mostrar para vocês que ela precisa ser calculada e ela calcula primeiro a carga térmica, depois da carga térmica a gente calcula a vazão. E aqui, então, a gente vai falar de vazão volumétrica. A gente tem dois tipos de vazão. A vazão mássica, que é uma massa de ar por unidade de tempo, e a vazão volumétrica, que é um volume de ar por unidade de tempo. Ou metro cúbico por hora para vazão volumétrica, ou quilograma por hora para vazão mássica. A gente vai trabalhar com vazão volumétrica. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente mede ou a gente calcula
a vazão volumétrica. Então, hoje, né, a gente já tem no mercado instrumentos para medir vazão. Então, essa foto que mostra aqui, né, é de um balômetro. Então, esse é um equipamento que existe no mercado, então a gente pode botar em cada saída de ar e medir qual é a vazão de saída de cada boca de insuflamento lá, né? Então, a vazão ela pode ser medida. Agora, se eu fizesse uma enquete, pedir para colocar no chat ali, quantos de vocês já usou um balômetro, né? Tenho quase certeza que o índice, né, seria muito baixo. Por quê? É um equipamento caro, poucas empresas têm. Tá? Então, a gente vai trabalhar com outro método, que é o método mais usual. Então, já que a gente não... É muito caro medir vazão, a gente vai calcular a vazão. Tá? Então, a gente precisa saber que vazão é o resultado da velocidade do ar que passa por uma determinada área, vezes essa área. Tá? Então, isso aqui nos dá um valor de vazão. Então, o que acontece? Na prática, a gente não mede vazão, a gente mede velocidade. Então, para medir a velocidade, a gente utiliza um instrumento que se chama anemômetro. Tá? Se vocês já viram, né? Aqui é um dos tipos de anemômetro que tem. Né? Tem uma hélicezinha aqui que fica girando e nos dá um valor de velocidade. Tá? Então, são as duas coisas que a gente pode fazer. Então, a gente pode medir ou calcular. A maioria das vezes a gente calcula a vazão. A velocidade, desculpa. Com a velocidade a gente calcula a vazão. Bom, mas por que isso? Por que isso? Bom, lá no projeto da máquina, tá? Existe uma coisa que se chama uma faixa de velocidade recomendada. Tá? Então, quando a gente faz o projeto da máquina, a gente faz de forma com que a velocidade do ar que passa na serpentina fique aí mais ou menos entre 2 e 3 metros por segundo. Tá? Então, isso é o ideal para que a gente tenha uma boa troca de calor. Se a gente tiver com uma velocidade muito alta, vamos ter problema. Se a gente tiver velocidade muito baixa, a gente vai ter problema. Tá? Então, na verdade, então, a vazão, ela depende, né, num projeto, a vazão não é qualquer vazão, né? Existe uma velocidade recomendada. Óbvio que depois, como a gente tem aqui uma área fixa, então a gente calcula a vazão de ar que tem que passar aqui. Então tem uma vazão mínima e uma vazão máxima, tá? Já que a área é fixa, certo? Só um pouquinho que trancou minha tela aqui. Bom, voltou. Bom, então assim, então essa é depois da informação que calcular a vazão é uma das boas práticas que muitas vezes não acontece em campo. A segunda informação importante é isso, né? Que as máquinas, quando a gente, lá na literatura técnica da máquina, que eu estou mostrando um exemplo aqui, né? A informação que o fabricante vai dar é uma faixa de vazão. Então, a gente sabe qual é a velocidade mínima que tem que passar pelo trocador de calor e a velocidade máxima. Então, a gente calcula a vazão mínima e a vazão máxima. Então, isso aqui ó, é o que a máquina pode trabalhar. Tá? Isso aqui é o que a máquina pode trabalhar. Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que calcular qual é a vazão que se precisa e ver se a minha máquina atende. Então, primeiro calcula a carga térmica, da carga térmica calcula a vazão, e aqui eu vejo se é uma máquina de 10 TR, se o meu sistema precisar de uma vazão maior que 6.000,
essa máquina não atende. Se eu tiver uma vazão menor aqui que 3.000, essa máquina vai dar problema. Tá? Então, é isso que é importante a gente saber, que a gente precisa ajustar essa vazão, não só dentro do que a máquina pode oferecer, mas sim dentro do que eu preciso para a troca, a carga térmica, né? Para trocar o calor que eu preciso. Bom, então aí o que acontece então se eu tiver com essa velocidade do ar errada, que obviamente vai gerar vazão errada. Então, o que acontece? Se eu tiver uma velocidade aqui muito alta, né? Então, um dos problemas que pode acontecer, né? É o que a gente chama de arrasto de condensados. Então, o que é o condensado? Bom, o ar, quando passa pela serpentina, quando ele encontra aqui uma serpentina com uma temperatura mais baixa, a umidade do ar condensa, né? Fica água, né? Então, se eu tiver uma velocidade do ar aqui muito alta, a gente pode ter formação de gotículas aqui e isso ser jogado no ambiente, né? Então, eu jogo no ambiente a umidade do ar condensada. Ela não sai pelo dreno, ela vai sair, né? Vai ser jogada no ambiente. E isso não é o ideal. Né? Então, uma velocidade alta vai me gerar esse problema. O outro problema é que eu tenho que ter aqui, ó, uma vazão para conforto das pessoas, uma vazão menor que uma velocidade menor que 0,25 metros por segundo, tá? Então, se eu tiver uma velocidade muito alta, isso vai se tornar incômodo, né? Outro problema é ruído, né? Uma velocidade muito alta dentro de um sistema de duto aqui, né? A gente diz, tá assobiando no duto, né? Então, isso também pode gerar problema. E uma outra coisa que daqui a pouco eu mostro para vocês, tem um efeito que, quando a gente tem uma vazão muito alta, aumenta a corrente do motor e a máquina pode desarmar, né, pela proteção térmica. Então, já vi muitos casos de gente, técnicos em campo, trocando o motor do ventilador, né, num sistema onde o problema é vazão, não é o ventilador. No momento que se ajustasse a vazão, não precisaria trocar o motor. Tá? E, ao contrário, né, se eu tiver uma velocidade muito baixa, um dos riscos que a gente tem é a possibilidade do congelamento da serpentina. Então, o que acontece? Eu tenho uma velocidade muito baixa, né, digamos que o meu sistema estava balanceado. Né? Então, com o sistema balanceado, eu tenho uma temperatura de saturação do refrigerante positiva. Né? Normalmente, os sistemas trabalham aí com 3 a 5 graus de temperatura de evaporação. Só que, se a vazão do ar baixa, um dos efeitos, quem tiver olhando para o sistema, vendo as pressões do sistema, vocês vão ver que a pressão de sucção do sistema baixa também. A pressão do sistema de baixando, baixa a temperatura de saturação. Né? Então, se eu tiver uma temperatura aqui na minha serpentina, uma temperatura aqui abaixo de 4 graus, já é problema. Né? O ar, a umidade contida no ar, a água ela já começa a mudar sua densidade abaixo de 4 graus. Então, ela tem uma tendência a congelar mais rápido. E aí, no momento que baixou mais a vazão ainda, então aí depois o congelamento é muito rápido. Tá? Então, baixa a vazão pode provocar o congelamento da serpentina. E quanto mais congelar aqui, menos vazão tem, mais congela. Então, é um ciclo vicioso. Então, às vezes, o problema do sistema, o pessoal vai lá, bota gás, tira gás, porque a pressão de sucção está baixa e o problema é vazão. Onde acertar a vazão, a gente não tem a pressão de sucção baixa. Tá? Então, esses são os problemas que podem acontecer.
Bom, como eu falei lá no início, a vazão ela sempre depende de dois aspectos, né? A rotação do ventilador e a pressão estática do sistema, né? Eu falei que ia detalhar mais pressão estática. Então, vamos começar aqui pela rotação do ventilador. De que depende a rotação do ventilador? Nas nossas máquinas aqui, a gente usa um sistema de transmissão, né, da velocidade do motor do ventilador para o ventilador em si, para o sistema de ventilação, através de polia e correia, né, que é o que a gente chama uma relação de transmissão. Então, a rotação do ventilador, ela depende da rotação do motor e do diâmetro das polias. Tá? Então, através dessa associação de polias, a gente pode aumentar e diminuir essa velocidade. Então, o que a gente pode dizer? Se a vazão depende da rotação do ventilador e a rotação do ventilador depende da rotação do motor, então a gente pode dizer que a rotação do motor influi na vazão. O diâmetro da polia do motor influi na vazão. O diâmetro da polia do ventilador influi na vazão. Tudo isso influi na vazão porque tudo isso influi na rotação do ventilador. A outra variável a gente chama de pressão estática do sistema. Então, a pressão estática do sistema o sistema vai aumentar a sua pressão estática à medida que a gente tiver maior dificuldade a vazar. Tá? É o que a gente chama de perda de carga, que é perda de pressão. Então, o que gera perda de carga no sistema? Então, aqui, vamos pegar o ar desde a entrada do ar aqui. Ó. O ar, quando entra aqui, vai entrar no sistema, ele primeiro vai passar por um filtro. Então, essa restrição à passagem do ar no filtro gera perda de carga. Depois ele vai passar por uma serpentina, né? Então, a restrição para passar na serpentina vai gerar uma perda de carga. Depois da máquina aqui, ele vai encontrar uma rede de duto. Essa rede de duto, né, que pode ter várias variáveis, como comprimento diferente, dimensões diferentes, pode ter mais derivações, curvas, dampers, grelhas de insuflamento de ar, tudo isso gera uma perda de carga. E toda perda de carga vai fazer com que a gente aumente a pressão estática do sistema. Então, dá para a gente dizer que a perda de carga do filtro vai alterar a pressão estática e essa pressão estática vai alterar a vazão. Então, perda de carga do filtro altera a vazão. A perda de carga na serpentina altera a vazão. A perda de carga nos dutos altera a vazão. A perda de carga nas conexões dos dutos altera a vazão. A perda de carga nos difusores altera a vazão. A perda de carga nos dampers altera a vazão. Tudo isso altera a vazão. Então, por isso que são muitas variáveis que a gente tem que conhecer. De uma maneira geral, né, a gente pode dizer que é o que na engenharia a gente chama de balanço, né? A gente tem, num sistema, a gente pode analisar o sistema através de dois balanços. Um é balanço de energia, o outro é balanço de massa. Né? Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer, para essa análise, que a vazão de ar que entra aqui, ó, ela deve ser muito parecida com a vazão de ar que sai aqui, tá? Se a gente tiver o compressor desligado, tá? A gente pegar só o ventilador funcionando, a vazão de ar que entra tem que ser igual à vazão de ar que sai. E quando o sistema de refrigeração está funcionando, vai ser igual? Não, normalmente ela não é igual. Por que ela não é igual? Bom, é o tal do balanço de massa. O que acontece? O ar que entra aqui é um ar com umidade, né?
Ao passar por encontrar uma serpentina, já que o compressor está funcionando, a temperatura aqui na serpentina vai estar mais baixa. O ar, ao encontrar uma temperatura mais baixa, atingir a sua TPO, que é a temperatura do ponto de orvalho, essa umidade do ar vai condensar, né? Então, essa água, né, que é o resultado dessa condensação, essa água vai sair no dreno, né? Então, o que que acontece? A massa de ar que entrou é formada por o ar mais o vapor d'água. Quando sai aqui, a água vai sair pelo dreno. Aqui a gente vai sair só com ar. Então, essa massa de ar aqui ela é menor. Então, por isso que a vazão, né, se a gente comparar essas duas vazões com o sistema funcionando, a vazão aqui, ó, ela é menor por causa da desumidificação, tá? Mas assim, para nossa análise, a gente pode dizer que ela é muito semelhante, tá? A gente pode considerar isso aqui bem parecido. Bom, vamos entrar um pouquinho mais na tal da pressão estática. Então, eu tenho aqui um ventilador e um duto, tá? O que acontece? Se esse ventilador está parado, eu tenho esse duto cheio de ar, né? Então, vamos lá. Característica dos gases, né? O ar é um gás, é uma mistura de gases, né? Então, dá para se considerar ele uma característica de um gás. Então, se eu tenho um ventilador parado, o ar, como sendo um gás, ele vai fazer a mesma pressão em qualquer sentido. Para cima, para baixo, para o lado, a pressão é igual, né? É isso que a gente normalmente observa num balão, né? Quando a gente coloca uma massa de ar, o ar ela faz pressão para todos os lados, né? Então, assim a gente enche um balão, né? Só que quando o ventilador começa a funcionar, aí isso aí muda. A gente passa a ter duas pressões agindo, tá? O ar que vai ser empurrado aqui pelo ventilador, ele vai fazer uma pressão que a gente chama de pressão dinâmica ou pressão de velocidade. E também ele vai fazer uma pressão contra as paredes do duto. Então, agora imagine que a gente praticamente não tem duto, só tem um pedacinho de duto aqui, isso aqui está totalmente aberto. Quando eu tenho isso aqui totalmente aberto, eu praticamente não tenho restrição nenhuma à saída do ar, né? Então, é isso que no ar-condicionado residencial a gente chama de pressão estática zero. Ou seja, como eu não tenho restrição aqui, praticamente eu não tenho pressão contra as paredes. Se eu for medir essa pressão, ela vai dar zero. Agora, vocês imaginem que eu vou gerando uma obstrução, né? Por exemplo, eu posso fechar aqui, eu posso gerar alguma restrição. À medida que eu gero a restrição, eu continuo tendo a pressão de velocidade, só que aí eu vou ter uma pressão maior contra a parede. Essa pressão contra a parede, a gente chama de pressão estática. Então, quanto maior essa pressão estática, indica que eu tenho uma maior restrição contra a velocidade, né? Isso a gente pode medir através do manômetro, né? Nesse formato aqui a gente chama tubo de... Não, nesse formato aqui a gente chama tubo de Pitot. Mas não precisamos entrar nesse detalhe. Então, o que acontece? Imagine quando eu estou o ventilador parado, né, e a gente botar uma mangueirinha aqui, ó, transparente com água dentro, vocês vão ver que a gente tem água no mesmo nível, aqui nos dois braços da mangueira, né? Aqui ele está pegando pressão atmosférica, e como o ventilador está parado, a pressão dentro é igual à pressão fora, né? Então, aqui vai estar em equilíbrio. Mas à medida que o ventilador for funcionando,
À medida que o ventilador funcionando, quanto maior for a restrição aqui, ó, vai empurrar a água para cá e ela vai deslocar essa coluna. Essa diferença aqui a gente chama, ó, essa diferença aqui a gente chama de, a gente mede com pressão estática. O que que a gente está medindo aqui, ó? Se eu tiver com água aqui dentro, eu digo que isso aqui é coluna d'água, né? Se eu medir em milímetros, isso aí dá milímetros de coluna d'água. Então, é assim que a gente mede pressão estática. Bom, aqui, ó, eu coloquei essa fórmula, tá? Essa fórmula ela é usada na engenharia para calcular a pressão estática, tá? Ou seja, o ΔP. Claro, como eu falei lá no início, né? Não vou assustar ninguém com fórmula, não é o objetivo a gente calcular nada aqui. O objetivo é que vocês entendam o que influi na pressão estática, tá? Então, a pressão estática num sistema de duto, ela também deve ser calculada, tá? Então, o bom projetista, ele vai fazer o estudo de carga térmica, com a carga térmica sensível, ele vai calcular a vazão, depois ele vai estudar como ele vai distribuir o ar, né, nos ambientes, e aí, depois do duto desenhado, ele vai calcular a pressão estática. Então, num bom projeto, vai ter lá um valor que é o valor da pressão estática. O que eu quero mostrar aqui através dessa fórmula, né? Aqui, essa equação de Darcy mostra como calcular a pressão estática. Então, aqui, de tudo que ela depende. Então, esse F aqui a gente chama de fator de atrito. O fator de atrito depende do material que eu uso no duto. Então, se eu uso um duto de chapa galvanizada, ele vai dar um valor. Se eu uso polipropileno, ele vai dar outro valor, né? Então, dependendo do material, ele vai gerar um atrito. O ar vai provocar um atrito. Então, a perda de carga depende do tipo de material do duto. Também, ela depende do comprimento equivalente do duto, né? O que é o comprimento equivalente? É o comprimento linear mais uma relação que a gente faz em todas as curvas, né, que tiver o duto, né? Então, a gente calcula o comprimento equivalente. Então, existe forma para isso, não vamos entrar nesse detalhe. Mas, então, o comprimento equivalente, a pressão estática depende do comprimento equivalente. Depende do fluido que está passando lá, então, no nosso caso é ar, né? Então, depende da massa específica do ar. E o mais importante aqui, ó, esse V é de velocidade. E aqui você pode ver que a velocidade está ao quadrado. Então, o que isso quer dizer? Que a pressão estática, ela depende muito da velocidade. Ela não depende pouco, ela depende muito da velocidade. Então, o mesmo duto, dependendo do sistema de ventilação que eu colocar nele, pode me provocar perda de carga diferente. Por quê? Porque a perda de carga depende da velocidade. Só que ela depende da velocidade ao quadrado, ela depende muito da velocidade. E esse DH aqui, que a gente chama de diâmetro hidráulico, né? O DH é diâmetro hidráulico, é só uma relação para a gente calcular a pressão estática, independente do formato do duto, tá? Então, primeiro a gente calcula o diâmetro hidráulico, que é 4 vezes o perímetro, 4 vezes a área dividido pelo perímetro. Então, dependendo da geometria do duto, eu calculo a área de um jeito, né, e o perímetro também. Então, o que é, por exemplo, um quadrado? O que é a área de um quadrado? É lado vezes lado, né? Então, é 4 vezes a área dividido pelo perímetro. O que é um perímetro num quadrado? É a soma dos 4 lados, tá? Então, eu chego nesse número. Aí, depois, se eu tenho um círculo, né, eu calculo também a área e calculo o seu perímetro. Então, eu entro na fórmula com DH, ou seja, na fórmula aqui, ó, eu já não quero mais saber qual era a fórmula do duto, porque eu calculei primeiro essa relação. Bom, esse Serginho, ΔP... Oi, me dá um podemos minutinho que fazer eu vou uma terminar pausinha? esse... Fechou. Só vou terminar esse conteúdo aqui, eu já passo para ti. Ok. Então, normalmente a gente usando
usando as unidades do Sistema Internacional, esse ΔP aqui, ó, vai dar em Pascal, tá? Que é uma unidade de pressão. A gente está falando aqui de diferença de pressão. Só que, usualmente, a gente não usa perda de carga como Pascal. A gente usa em milímetros de coluna d'água. Normalmente mede em milímetros de coluna d'água. Então, eu coloquei aqui a relação, né? 1 Pascal corresponde a 0,1 milímetro de coluna d'água. Então, quer dizer, isso que eu falei agora é para a gente entender que a perda de carga de um duto, primeiro, ela deve ser calculada, isso é uma função do projetista. Quem desenhou o duto, ele deve calcular e deve informar para quem for selecionar a máquina qual a perda de carga do duto. Isso, então, é importante, certo? Deixa eu ver o que vem aqui, tá? Fala, João, enquanto eu vou tomar uma água. Show, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos, tá? Nós chegamos aqui na metade do treinamento, então vou reforçar aqui alguns recados importantes que o Sérgio já passou no começo, tá? Primeiro recado importante, não esqueçam de renomear o nome de vocês aqui na plataforma do Zoom, tá bom, pessoal? Porque se acontece algum problema e vocês precisam do certificado ou do material didático, eu envio só verificando se vocês participaram. Então, se o nome de vocês aqui na plataforma tiver como usuário do Zoom, como iPhone, como Samsung, eu não vou conseguir identificar que vocês participaram do treinamento, tá? Para vocês conseguirem renomear, se vocês clicarem na aba de participantes, vocês vão ser sempre os primeiros. Aí vai ter uns 3 pontinhos, né? Reticências, vocês clicam e vai aparecer a opção de rename ou renomear, né? E aí vocês vão estar conseguindo renomear. Vocês podem colocar o nome de vocês podem colocar o nome, eu traço o nome da empresa, enfim, fica a critério de vocês, tá? Segundo recado importante, eu vou estar disponibilizando agora aqui no chat, pessoal, o link que dá acesso a vocês terem um certificado e material didático, tá bom? Através desse link vocês vão fazer a inscrição, que vocês vão receber o material didático na qual o Serginho está passando para vocês hoje, tá? Como o DOT é uma plataforma de envio automático, vocês se atentem a quando vocês estiverem preenchendo os dados de vocês. Então, se vocês colocarem o nome errado, vai aparecer o nome errado no certificado. E se vocês colocarem o e-mail errado, provavelmente vocês não irão receber na caixa de e-mail de vocês, tá bom? Então, já liberei aí no chat o link do certificado, pessoal. E se você está participando aqui pela primeira vez, após esse treinamento, a gente vai estar inserindo vocês no na nossa lista de transmissão. Vocês vão estar recebendo todos os próximos convites dos próximos treinamentos, tá bom? E o recado mais importante, não deixem para fazer a inscrição de vocês depois, tá bom? Pois o link só fica aberto até o final do treinamento. É isso. Pode continuar daí, Sérgio. Valeu, João. Obrigado. Bom, então, falamos ali um pouquinho do que influi na pressão estática de um duto, por exemplo. Então, agora vamos ver a aplicação disso aqui, né? Então, vocês vão encontrar na literatura da máquina informações como essa aqui, ó, tá? Esse aqui é o exemplo de um splitão 40VX. O que nos mostra nesse gráfico aqui, tá? Aqui nos mostra a perda de carga e aqui nos mostra a velocidade. Então, como eu falei, né, a perda de carga, ela não é, mesmo que seja o mesmo filtro, então, ó, cada linha dessa aqui é um filtro, tá? Mesmo que seja o mesmo filtro, a perda de carga ela não é sempre a mesma. Ela sempre vai depender da velocidade que o ar passa. Então, o ar passando por aqui, pelo mesmo filtro, eu peguei esse exemplo aqui, ó. Esse aqui é o conjunto G4 mais M6, tá? Então, no mesmo filtro, se o ar passar com uma velocidade de 2,5 metros por segundo, vai gerar uma perda de carga de aproximadamente aqui 50 milímetros de coluna d'água. Agora, se ele passar com uma velocidade maior, de 3 metros por segundo, ele vai gerar uma perda de carga ali quase mais que entre 70 e 80, 75 milímetros de coluna d'água. Então, vocês observem essa diferença aqui. E o filtro é o mesmo, tá? Então, essa aqui é a influência da velocidade em relação
a perda de carga. E eu estou falando aqui só do filtro. Isso, a mesma coisa vai acontecer em todo o sistema. Então, como a gente conhece o filtro e como a gente conhece a nossa máquina, então a gente fornece essa informação aqui, ó, te dá essa informação. O que essa informação nos diz? Que para o ar passando por aqui, ó, pelo filtro mais a serpentina, só essa parte do meu sistema vai gerar tal perda de carga, tá? Então, de acordo com, se eu usar esse filtro, né, é essa curva aqui. Então, de acordo com a velocidade que o ar está passando aqui, ó, eu vou ter uma perda de carga. Ok? Então, essa é uma primeira informação, né? Qual é a perda de carga da minha máquina? É a perda de carga do filtro mais a perda de carga da serpentina. Tranquilo aí? Bom, então, a outra informação que vocês vão encontrar lá na literatura técnica da máquina, né? Manual de projeto, tá? É a pressão estática disponível, né? Esse PED é pressão estática disponível. O que significa pressão estática disponível? Significa o seguinte, ó, o sistema de ventilação que eu escolhi para essa máquina, ele tem condições de vencer uma determinada pressão estática. Só que tem uma parte dela que ela já está comprometida, porque ela está comprometida pelo filtro e pela serpentina. Então, ela não está disponível. Tá? Então, a perda de carga disponível é só o que o projetista pode usar para fazer o seu duto. Tá? Então, significa dizer que, por exemplo, essa máquina, nesse exemplo que eu peguei, né, ele pode calcular um duto, né, com uma perda de carga entre 4 e 8,7. Tá? Então, esse pode ser. Então, o que isso quer dizer? Né? Que também, aí, que é o resultado dessa falta de conhecimento, né? O projetista calcula a carga térmica, não calcula a vazão, se seleciona uma máquina só pela carga térmica, se o cara não calculou o duto, ele coloca essa máquina lá, então pode ocorrer que o duto gere uma pressão estática fora dessa faixa. Consequentemente, eu vou ter uma vazão fora e, consequentemente, a velocidade do ar passando pela serpentina vai ficar também fora, porque uma coisa depende da outra. Né? Então, a máquina ela tem um limite de vazão mínima e vazão máxima e tem um limite de pressão estática que ela consegue vencer. Só que dentro dessas duas faixas, a gente tem que ajustar. Não tem como a gente fornecer uma máquina que vai casar exatamente com a rede de duto que o projetista projetou. Não tem como fazer isso, certo? Então, esse é o principal recado aqui desse treinamento. Tá? Na nossa máquina, vocês vão encontrar dois tipos de ventiladores, tá? O Sirocco, que é esse formato aqui, e o Limited Load. Cada um tem um comportamento e cada um foi projetado para atuar em situações diferentes, tá? O normal é o Sirocco, tá? Ele tem esse comportamento aqui, tá? Relação entre pressão estática e vazão. Ele rende bem aqui, ó, nessa faixa de aplicação. E o Limit Load, ele foi projetado para situações onde tu tem uma exigência muito maior. Tá? Então, quando tem uma vazão maior, uma perda de carga muito grande no meu sistema, por exemplo, se eu for fazer um sistema para trabalhar num hospital ou num laboratório, onde eu preciso usar uma filtragem absoluta, né? Uma filtragem absoluta quer dizer que o filtro é mais fechado. Se o filtro é mais fechado, ele vai gerar uma perda de carga muito maior. E aí, o meu sistema tem uma perda de carga muito maior. Então, para vencer isso, a gente, às vezes, não consegue atender com Sirocco, tem que atender com Limit Load. E cada um desse sistema tem
né, uma carta dessa que a gente chama curva de vazão. Grande parte da seleção que o projetista faz, ele pode fazer sabendo usar essas curvas de vazão. Tá? Essas curvas de vazão, elas têm lá na literatura técnica da máquina. Você pode folhear lá e vocês vão achar essas curvas de vazão. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, então, como a gente trabalha nessa curva de vazão. Então, primeira coisa que a gente vai saber, né? Primeiro a gente vê qual é o filtro que a gente vai utilizar na máquina, qual é a velocidade que a gente vai usar na máquina, e aí, com isso, a gente tem a informação aqui, ó. Então, eu calculei para minha máquina funcionar com 2,5, né? E eu estou usando esse filtro, então eu tenho uma perda de carga aqui de 50. Então, eu vou lá no... Então, isso aqui é a perda de carga da minha máquina. Depois, é a perda de carga do duto. Então, isso aqui vai ser variável. Para cada projetista, para cada aplicação, eu vou ter um duto com uma perda de carga diferente. Então, somando essas duas perdas de carga, máquina mais duto, eu tenho uma perda de carga do sistema. Aí, eu vejo qual é a vazão que o projetista calculou lá. Lembra que eu falei lá nos primeiros slides? Que para retirar a quantidade de calor que eu quero, eu calculo uma vazão. Então, tá. Então, calculada essa vazão, eu entro aqui. Então, esse aqui é o meu ponto de operação. Então, esse aqui é o ideal para o meu sistema. Tá? E aí, então, a gente vai observar que a cada curva dessa aqui, ó, representa uma rotação do meu ventilador. Então, esse ponto de operação, eu vou conseguir com o meu ventilador, né, trabalhando com uma rotação de 1.300 RPM. No momento que eu gero esse ponto, eu vejo em cima de que linha dessas aqui, ó, esse ponto tá. Então, essa linha aqui, ó, é a curva do meu sistema. É o meu conjunto, né? Máquina mais duto. Então, essa aqui é a curva do meu sistema. Então, isso aqui é o meu ponto de aplicação. E essa aqui define qual a curva do meu sistema. Tá? Ou seja, estando em cima dessa curva aqui, ó, se eu aumentar a rotação, eu vou, ó, aumentar a vazão. Em cima dessa curva, se eu diminuir aqui, ó, se eu diminuir a rotação, por exemplo, para 1.200, eu diminuo a vazão. Aqui está sendo uma linha reta, né? Diminuo a vazão. Tá? Então, esse aqui é o comportamento do meu sistema. Além disso, que mais que a curva pode me dar de informação, tá? Esse tracinho vermelho aqui, mais fraquinho, né? É o nível de ruído, tá? Então, esse ponto aqui, ó, tá num nível de ruído que daqui entre 79 e 80 e poucos, aqui cortou a minha informação, né? Mas está acima de 79 decibéis. Outra informação, ó, se eu pegar essa outra curva aqui, ó, azul, ela vai me dizer qual é a potência do eixo em CV do meu ventilador. Então, quanto eu tenho que aplicar de potência para conseguir ficar nesse ponto, né? Então, me dá potência em CV. Então, todas essas informações eu consigo definir no momento que eu faço o projeto da forma correta. E aí, depois eu preciso transferir isso para a minha máquina, certo? Uma das aqui só mostra característica do Sirocco, e assim, ó, você pode ver que algumas
máquinas eu tenho um siroco, tem máquinas que eu tenho 2 sirocos, tem máquina que eu tenho 3 sirocos, tá? Então, vou dar um exemplo. Como é que eu entro na curva de vazão, tá? Então, tem muito projetista que não sabe disso. Primeiro, a gente define qual é a máquina que a gente está trabalhando, né? E qual é o ventilador, tá? Então, essa máquina, por exemplo, é um ventilador código aqui, 1818, tá? Então, se eu quiser aqui uma vazão de 10.000 metros cúbicos por hora, eu entro direto aqui no 10, tá? 10, aí vejo a perda de carga que eu tenho no meu sistema, eu acho o meu ponto de operação. Então, esse aqui é a coisa mais fácil. Aí, na máquina que tiver dois siroco, então o que acontece? Essa curva aqui representa um siroco, tá? Então, por exemplo, eu tenho 2 sirocos e eu vou trabalhar com 20. O que eu tenho que fazer? Para entrar aqui nessa curva, como eu tenho dois sirocos, eu pego a vazão que eu quero e divido por 2. Então, eu vou entrar na curva aqui com 10, porque eu tenho 2 sirocos. E a mesma coisa vai acontecer quando eu tenho no mesmo motor com 3 sirocos, tá? Então, eu pego o meu valor de vazão, a vazão que eu quero, divido por 3 para entrar na curva. Por quê? Cada curva representa um siroco, certo? Então, é só esse detalhe aqui para saber entrar na curva. Então, a gente pode fazer análise de sistema se souber trabalhar com essas curvas. Bom, lembra que eu falei lá nos efeitos, né? De um efeito que acontece do motor lá abrir a proteção térmica. Então, vou mostrar para vocês como isso pode acontecer, tá? Tem muita gente que troca o motor lá em campo quando o problema é vazão, tá? Então, eu vou fazer um exemplo para vocês. Então, vocês imaginem que a máquina saiu de fábrica, né? Então, ela sai de fábrica com as polias. Ele tem uma polia regulável, que ela vai regulada mais ou menos no meio, tá? E aí, o cara pegou essa máquina, então até esse treinamento, ele não sabia que tinha que regular, ele achava que era só pegar a máquina lá, colocar interligar o sistema, que ele ia dar a vazão que desse estava legal, né? Então, o que acontece? Então, imagine que nessa condição A aqui, ó, tá? Então, a máquina, ela está nessa condição. Então, nessa condição, quais são os parâmetros para esse ponto aqui, né? Então, digamos que não mexi na regulagem, né? Então, a rotação é de 1000 RPM. Tá? A rotação do meu motor é de 1000 RPM. Tá? Então, como eu tenho essa rede de duto aqui, você pode ver que essa rede de duto é bem complexa, tá? Eu tenho essa rede de duto. Isso vai provocar, lá no meu sistema, uma pressão estática de 56 milímetros de coluna d'água, certo? Então, 56 milímetros de coluna d'água, com 1000 RPM, o que isso vai representar? Bom, vai representar que eu vou obter uma vazão, né, de 7.500 metros cúbicos por hora. Ok? Bom, aí se a gente acompanhar essa linha azul aqui, que é de potência, né, a gente vai ver que está próximo aqui de 2,5, né? Então, é 2,5 CV. Ok?
Bom, aí assim, a gente pega a mesma máquina, não mexe em regulagem e coloca ela num outro sistema de duto bem mais simplificado. Então, você pode ver que aqui, ó, comparando as perdas de carga, né? Comparando, pelo menos o desenho aqui do duto, né? Você pode ver que a perda de carga desse aqui ela é menor, né? Ele é bem mais simples. Então, assim, se eu pegar essa máquina com a mesma rotação e botar num sistema de duto uma pressão estática menor, né? O que que vai acontecer? Então, primeiro resultado. Então, ó, a rotação é a mesma. Então, eu estou nessa curva aqui, ó, de 1000 RPM. Só que no momento que ele encontra lá no sistema uma perda de carga menor, de 40, primeira coisa, o que que acontece com a vazão? Dispara, né? Eu não tenho restrição contra a vazão de ar, essa vazão sobe. Então, aqui, ó, a minha vazão passou de 7,5 para 15. Mesma máquina, mesma regulagem. Tá? Ou seja, dobrou a vazão. Deve estar assobiando no duto lá, ruído do caramba. A velocidade perto ali está alta, ninguém se sente confortável. Só que tem um outro problema. O que que acontece quando veio para esse ponto aqui, ó? Se vocês olharem a curva de potência de eixo, saiu aqui de 2,5 e foi para 7. Isso dá um aumento aí de 180% em cima da potência, né, que está sendo consumida pelo motor. Obviamente, você sabe, né, potência é diretamente proporcional à corrente, né? Para a mesma tensão, né, potência é diretamente proporcional à corrente. Então, a gente tem uma corrente aqui, ó, 180% maior, quase 2 vezes maior, que que dessa outra aqui, né? Então, isso é suficiente para atingir o limite de proteção, né? Proteção térmica e desarmar o motor do ventilador. Aí o cara vai lá, esse motor é muito forte, porque eu tenho que tá desarmando o térmico. Primeiro ele vai tentar verificar a tensão e tudo mais. Aí não, o problema é que tá desarmando o térmico. Primeiro ele troca o térmico, aí não é o térmico, vou trocar o motor. Bota outro motor lá e vai acontecer a mesma coisa. Por quê? O problema não é esse. O problema é que a vazão está alta. E por que a vazão está alta? Porque a perda de carga é baixa. Então, quando a perda de carga for baixa, eu não posso trabalhar com a mesma rotação, eu tenho que mexer na rotação. Ou seja, isso é o ajuste. Isso é o ajuste. Ok? Bom, como eu falei, as nossas máquinas, elas trabalham com um sistema de transmissão, que é polia e correia, né? E isso aqui, né? Existe lá uma fórmula que a gente calcula essa relação que a gente chama de relação de transmissão. Então, se eu dividir a rotação do ventilador pela rotação do motor, vai dar um número que é igual a se eu dividir a polia do motor pelo o diâmetro da polia do motor pelo diâmetro da polia do ventilador. Então, isso aqui é uma constante. Então, a gente sabendo que isso aqui é uma constante, a gente pode calcular, né? Eu sabendo o diâmetro das polias, eu posso calcular, e sabendo a rotação do ventilador, eu posso calcular qual a rotação que vai ser resultante, né? Ou ao contrário, se eu souber qual a rotação que eu quero, fazendo aquela análise através da curva, eu posso chegar aqui, ó, já que a polia do ventilador é fixa, eu posso regular a minha polia do motor, tá? Então, essa polia que vem no motor, as nossas máquinas, ela é regulável, tá? Então, quais são os efeitos? Como é que a gente regula isso? Então, se eu quiser aumentar a vazão, eu posso ou fechar a polia regulável do motor ou aumentar a polia do ventilador. Ou ainda diminuir, ou se eu cheguei no limite aqui, eu tenho que diminuir o diâmetro da polia fixa do ventilador. Tá? Se eu quiser diminuir a vazão, eu tenho que fazer tudo ao contrário. Ou eu abro a polia regulável, ou diminuo o diâmetro da polia do motor, ou aumento
fixa do ventilador. Então, é isso que eu posso fazer para regular o meu, para chegar na rotação que eu quero, que vai, de acordo com a pressão estática que eu tenho, chegar na vazão que eu preciso. Então, como é que funciona essa polia regulável, tá? Então, você pode ver aqui que ela tem um parafusinho e tem um chanfro aqui nessa rosca, tá? Então, a gente dá a cada volta, né? Tu pode apertar esse parafuso. Então, o que acontece? Eu afrouxando o parafuso, à medida que eu fecho ela toda, né? Eu vou girando isso aqui no sentido horário, eu fecho ela toda. O que é fechar ela toda? Eu faço com que essas duas peças aqui, ó, fiquem próximas uma da outra. Então, eu fechando ela toda, a minha correia, ela vai ficar aqui, ó, numa posição mais longe do centro do eixo. Isso é a mesma coisa que eu utilizar uma polia com diâmetro maior. Se eu abrir ela, ou seja, se eu afrouxar o parafuso aqui, rodar no sentido horário, eu vou abrir, separar essas duas partes aqui, né? Quanto mais eu separo ela, a minha correia entra mais aqui, né? Então, ela fica mais próxima do centro do eixo. Isso é a mesma coisa que eu usar uma polia de diâmetro menor. Né? Essa tabela aqui, ó, não mostra o que acontece com a rotação à medida que eu abro ou que eu fecho ela, a polia regulável, né? Então, vocês podem olhar aqui, ó, vamos pegar o exemplo aqui nessa máquina de 20 TR. Então, se ela está totalmente fechada, eu consigo 950 RPM. Se eu abrir ela toda, eu consigo 720. Tá? Então, eu tenho quase 200 RPM de diferença aqui. Tá? E assim funciona em todas elas. Então, o nosso limite, né? A gente utiliza as polias regulável em motores até DSV, tá? Porque com um motor com uma potência maior é porque eu preciso de um esforço maior. E normalmente quando eu preciso de um esforço maior, eu não uso uma correia só, né? Às vezes eu posso ter que usar para dividir a força 3 correias, né? E aí é mais difícil a gente ter uma polia regulável para 3 correias, para 2 correias, tá? Então, esse é o nosso limite. A gente utiliza a polia regulável até motores com potência até DSV. Elas saem de fábrica, né, posicionada bem no meio, de abertura aqui, né, bem no meio, e aqui, ó, nesse parafuso, é dado um pingo de Loctite, para que ela não se mova aí com o transporte, tá? Então, normalmente, quando vocês precisam regular ele, então, o primeiro movimento vai ser mais difícil por causa do Loctite, tá? Mas, uma vez que rompeu a barreira do Loctite ali, aí depois fica fácil, tá? Bom, alguns problemas que a gente pode ter que vão mexer na vazão, tá? Então, basicamente são dois, né? É o alinhamento e o ajuste de tensão das polias, né? Então, aqui esses desenhos, eles estão bem exagerados, mas são mostras de desalinhamento, tá? Então, o alinhamento, basicamente, de polias, ele pode ser analisado através de paralelismo, ou seja, eu tenho que ter o eixo do motor em paralelo com o eixo do ventilador, o eixo do motor em paralelo com o eixo do ventilador. Então, isso aqui tem que ser paralelo. E outra coisa, as polias, as correias aqui, ó, elas têm que ser paralelas, né? Então, isso aqui, ó, ele está paralelo, isso aqui está bem ajustado. Se eu tiver qualquer uma dessas posições aqui, ó, se eu tiver qualquer um desses desalinhamentos, qualquer desses formatos, aí eu posso ter o desgaste prematuro, né? Vai gastar. Eu posso ter o desgaste prematuro do rolamento do motor, que em seguida pode dar ruído.
eu vou perder eficiência de transmissão do movimento, né? E aumento de ruído por vibração. Então, tudo isso pode, além do problema de vazão, eu posso ter esses problemas aí quando eu tenho as duas, qualquer desalinhamento, tá? Então, normalmente a gente recomenda sempre que no startup a gente verifica a questão do alinhamento. Se você tiver que mexer, vocês viram ali que você pode regular a polia, então você pode, por exemplo, abrir ela toda. Só que vocês abrir ela toda, vocês vão ter que afastar um eixo do outro, né? Porque ela entrou mais na polia, então essa distância aqui, ó, entre esse eixo e esse eixo vai aumentar. Então, fatalmente, a gente vai ter que mudar ele de posição, né? Mudar o motor de posição. Então, tem que ter muito cuidado ali no que tem que alinhar. Depois que mudar de posição, tem que alinhar, tem que manter o paralelismo aqui. E a outra coisa é em relação ao ajuste da tensão, tá? Então, existe aqui uma tensão recomendável, de acordo com o tipo de correia, né? Existem tabelas que mostram isso, mas a gente acaba fazendo aquela regra prática, né? Do dedão mesmo, né? No meio, entre uma polia e outra, a gente faz uma pressão lá com o dedo, e assim, ó, o que é o ideal, né? É que o que ela se mexer não pode ser superior à altura de uma correia, tá? Então, essa é uma regra prática, né? Existem hoje instrumentos que vocês podem medir esse deslocamento, tá? E tabelas que vocês vão ver lá que, de acordo com o tipo de correia, vocês precisam ter um determinado deslocamento, tá? Outra recomendação que está escrito lá no manual de instalação faz o startup, ajusta a tensão, né? Está ajustada, depois que ligar a máquina, depois de 48 horas de operação, revisa, tá? Porque uma correia nova, ela vai demorar um tempinho ali para se acomodar direto, né, na polia, né? Vai ter um pequeno desgaste ali, vai gerar um atrito, ter um desgaste. Então, a gente tem que revisar isso depois de 48 horas. Então, esse é o ideal. Então, obviamente, o que acontece se a tensão é muito baixa? Ela pode patinar, né? Isso a gente perde velocidade. Se ela tiver com uma tensão muito alta, aumenta o trabalho do motor. Se aumenta o trabalho do motor, aumenta o desgaste da polia, força o motor, aumenta ruído. Então, todos esses problemas aí, se o ajuste não estiver correto, certo? Essa tabela eu vou passar porque, basicamente, é o que eu falei lá no início, né? Os problemas com alta tensão e baixa tensão. Vamos agora para concluir aí um exemplo prático agora. Como é que a gente faz esse ajuste, certo? Então, eu peguei aqui uma máquina de 30 TR, né, com um ventilador do tipo Sirocco, baixa velocidade, pressão estática disponível standard, tá? Ou seja, não preciso usar lá um limit load. Então, vamos lá. Digamos que foi feito tudo correto, né? O projetista calculou a carga térmica, ele sabe que ele precisa retirar 30 TR, né? TR, para quem não sabe, é tonelada de refrigeração, cada um TR é 12.000 BTUs por hora. E com base aqui, depois que ele fez o cálculo, ele viu qual é a carga sensível, né? Aí ele calculou a vazão. Então, ele precisa, para esse sistema, trabalhar com uma vazão de 14.000 metros cúbicos por hora. Então, essa é uma informação de projeto. Depois, ele desenhou a sua rede de duto para distribuir o ar nos ambientes necessários, e aí, desenhando a rede de duto, ele calculou lá e chegou à conclusão que a rede de duto dele, com a velocidade adequada, né, para essa vazão, gera uma perda de carga de 15 milímetros por coluna d'água. Ele está usando um filtro G4 de 2 polegadas. Tá? Então, é essa máquina aqui.
ok? Então, esses são os dados de projeto. Bom, então, a gente sempre indica, bota sempre o sistema de ventilação a trabalhar primeiro. Normalmente, o que dá para fazer? Quando a gente está lá no startup, lá, então tem o período lá, os procedimentos que tu tem que fazer, por exemplo, lá, tu vai ter que fazer teste de pressão, procedimento de vácuo, antes de fazer a carga, né, e liberar a carga. Então, pode ir fazendo em paralelo o ajuste de vazão. Então, porque o ajuste de vazão não precisa ter o sistema de refrigeração funcionando, tá? Então, liga o sistema e vamos fazer a análise. Então, uma primeira análise que a gente faz, tá? É ver se essas condições aqui a minha máquina atende, tá? Então, esse aqui é lá as características que vem no manual da máquina, então eu vou ver essas duas informações, vazão e pressão estática. Então, essa máquina, ela pode atender de 12.751 até 20.000. Eu preciso de 14, então essa máquina atende. Só que ela não vai sair regulada para atender 14, tá? A gente sabe que a máquina atende. E essa máquina tem uma pressão estática disponível entre 5,9 e 24,5. O projetista diz que o duto tem 15. Então, também está dentro da faixa que a máquina atende. Então, assim, ó, eu sei que a máquina atende, tá? Eu não vou precisar trocar polia, tá? Com a própria regulagem, ela vai atender, tá? Porque está dentro dos limites. Então, eu só preciso regular, certo? Bom, vamos lá. Próximo passo. Então, como eu falei lá no início, a gente pode ou medir vazão ou calcular vazão. Então, se a gente não tiver lá um balômetro para medir, por exemplo, todas as saídas, somar e ver a vazão do ar que está saindo, que a gente sabe que é próximo à vazão de ar que está entrando, se o sistema estiver desligado, ele é para ser igual, né? Se eu não tenho um balômetro, então eu vou ter que calcular a vazão. Tá? Então, para isso, preciso ter um instrumento que se chama anemômetro, tem esse formato aqui, vocês viram outra foto, um outro anemômetro diferente lá, mas mede velocidade igual, tá? Então, a gente usa um anemômetro. A próxima recomendação, para medir velocidade do ar, a gente não deve medir um ponto só, tá? Então, de acordo com a geometria da máquina, vocês vão ver que as velocidades são diferentes. Então, para a gente tomar um valor como referência, você não use um ponto só, tá? Então, o que a gente recomenda? Vocês tenham pelo menos 6 pontos numa máquina. Então, assim, ó, como essa máquina aqui de 30.000, ela tem 12 filtros, tá? 12 filtros. Então, a gente vai medir no centro, uma recomendação aqui, ó. A gente vai medir no centro de cada filtro. Então, a gente tem 12 pontos de medição. Tá? Então, aqui vai medir com o anemômetro em cada ponto aqui e vai anotar o valor. Tá? Vai fazer uma tabelinha aqui e aí depois vai calcular a média, né? Se botar numa planilhinha Excel, só selecionando a área, vai aparecer o número lá da média lá embaixo. Mas se não botar numa tabela Excel, vocês vão somar todos esses números e dividir por 12, que aqui são 12 pontos, né? Então, você pode ver aqui que os valores medidos, tá, são valores diferentes. Dificilmente dá o mesmo valor. Então, tem pontos aqui, o ponto mais baixo, ó, deu 2,9. E o ponto mais alto deu 4,1. Se a gente usar 2,9 está errado, se eu usar 4,1 também está errado. Por isso que o ideal é a gente pegar vários pontos e fazer média. Ok? Então, mediu 12 pontos, calcula a média. Beleza. Então, essa aqui é a velocidade do ar passando aqui no filtro, certo? Só que com esse método, a gente normalmente vai cair num erro, que é um erro de medição dos anemômetros, tá? Então, medindo dessa maneira, a gente está sujeito a um erro, tá? Então, até alguns anos atrás, né,
a gente até nos treinamentos dizia que esse erro podia chegar a 30%. Tá? A Carrer utilizava isso como referência. Há uns anos atrás, a Aschheim fez um estudo usando vários anemômetros, com diferentes fabricantes, diferentes formatos aqui, com 3, com 4 pás, com ângulos diferentes, para tentar entender como seria esse erro. Tá? Esse estudo você pode botar lá na internet, né? É RP 451 da Aschheim, que faz um estudo dessa medição de velocidade usando anemômetro. Tá? E aí chegaram à conclusão, né, que o erro maior dá 14%. Então, a gente medindo com o anemômetro, a gente tende a achar um valor maior que o real. Tá? Na fábrica, a gente não mede dessa forma. Tá? A gente usa um equipamento que se chama túnel de vazão. Tá? A gente faz... É um outro processo, que é bem mais preciso. Então, se a gente comparar o valor medido através desse método e o valor medido através do túnel, a gente vai ver que essa medição aqui sempre dá um valor mais alto. Tá? Então, a gente aconselha sempre a corrigir esse valor. Tá? Então, depois que eu calculei a média, como o meu maior erro pode ser 14%, eu divido isso aqui por 1,14. Tá? Então, eu corrigi, eu trouxe ele para dentro da realidade. Então, a minha velocidade corrigida deu 3 metros por segundo. Tá? Então, se vocês lembram da fórmula, a vazão é velocidade vezes a área. Então, eu medi a velocidade. Agora, eu preciso saber a área. Na literatura, tem algumas máquinas que têm esse valor de barbada. Aqui, ó, na 40VX, tem essa informação. Ó. Máquina de 30, a área de face é 1,9. Tá? Então, aqui não precisava medir. Mas mesmo assim, se você não tiver essa informação, vocês podem medir, né? Então, vocês vão pegar a área mais livre, né? Ela não é 100% livre, mas é a área mais livre por onde passa o ar. Né? Então, a gente tem 12 filtros e a área aqui, não considerando aqui essa borda, né? É 0,45 por 0,35. Né? Calculando a área, multiplicando esse por esse, a gente tem... como a gente tem 12 filtros, né? A gente calcula a área de um filtro e multiplica por 12. Então, é o 0,45 vezes 0,35 vezes 12, e isso dá o 1,9, que é o valor de tabela ali. Tá? Bom, então agora nós já medimos a velocidade, corrigimos ela e temos a área. Então, calculamos a vazão. Tá? Então, a vazão é a velocidade corrigida vezes a área do filtro. Tá? Então, 3 vezes 1,9, e isso dá 5,7 metros cúbicos por segundo. Tá? Eu uso esse exemplo para chamar atenção para vocês das unidades. Tá? Então, quando vocês forem lá escolher a unidade do anemômetro, né, se vocês puderem escolher metro por hora de velocidade, é melhor, é uma conta a menos. Normalmente, tem metro por segundo. Tá, e aí como é que faz? Bom, a gente sabe que uma hora tem 3.600 segundos. Tá? Então, se esse valor aqui é de 1 segundo, então, se eu quiser saber o valor por hora, eu multiplico o valor por 3.600. Aí, então, eu tenho metro cúbico por hora. Tá? Então, esse aqui é o meu valor real de vazão. Tá? É 20.520. Tá? Isso aqui é o que está dando a máquina. Agora eu pergunto para vocês, qual era a vazão de projeto? Cara, para tirar a quantidade de calor que eu preciso lá e atender com a velocidade ideal, eu preciso 14 metros cúbicos por hora. Essa velocidade, ela está muito alta. Ela está muito alta. Tá? Então, nessa parte da instalação, eu tenho que ajustar isso. Né? A minha vazão real aqui deu 46% acima do projeto. Isso vai repercutir lá em ruído, né?
pode provocar lá arraste de condensado, aumento da corrente do motor, tudo isso pode ocorrer, tá? A velocidade que na serpentina deve ficar entre 2,5 e 2,8, está dando 3,2. Ou seja, para a troca de calor da serpentina, eu já não consigo tirar o 100% da serpentina, porque está fora da faixa. Tá? Então, eu vou ter problema de troca de calor também. Então, resultado. Depois que eu faço essa análise, qual é a conclusão que eu chego? Quais são as possíveis causas? Bom, como a vazão está alta, eu posso estar com uma pressão estática baixa ou eu posso estar com uma rotação inadequada. Só que a pressão estática é uma coisa que eu não vou conseguir mexer, tá? Se é a do duto, né? Porque o duto já está construído. Então, vamos checar se é pressão estática, tá? Então, vamos lá. O projetista me falou que era 15 milímetros de coluna d'água, tá? Então, tá, como é que eu checo se esse dado está correto, se essa informação está correta? Tá? Então, eu posso medir. Então, eu posso usar um instrumento, né, um manômetro, né? Vários fabricantes têm manômetro aí de pressão de ar, né? Fazer um furinho no duto ali e medir essa pressão estática, tá? Só que não é qualquer ponto que eu posso furar do duto, tá? Então, isso aqui é um dado importante que eu posso pegar um valor totalmente errado de pressão estática, tá? Só para vocês entenderem o porquê, tá? Esse aqui é o comportamento da velocidade do ar num duto aqui, ó, na saída do ventilador. Então, você pode ver que aqui, ó, o que acontece aqui, ó, bem na saída, né? A gente tem a maior velocidade aqui nesse ponto. E aqui nessa área aqui, que a gente chama de área morta, se a gente medir por aqui, ó, a gente vai ter até uma pressão negativa, tá? Então, esse aqui não é o melhor ponto para medir. Então, eu preciso que isso aqui, ó, vai estabilizando, né? Vai normalizando, né? Em engenharia, a gente chama isso, né? Vai normalizando. Aqui, nesse ponto, a gente tem o que é o normal, né? Ou seja, a maior velocidade está bem no centro do duto e quanto mais perto da parede do duto, a velocidade ela é mais baixa. E em qualquer ponto na volta desse duto, o comportamento é o mesmo valor de pressão. Então, eu posso medir isso em qualquer lugar. Só que, para isso, eu tenho que ter uma distância mínima daqui da saída do ventilador até esse ponto de medição, tá? E aí, então, existe uma forma para calcular essa distância aqui, ó, que é essa aqui, ó, do 2,5 vezes o diâmetro hidráulico. Lembra que eu falei para você lá no cálculo da vazão o que é o diâmetro hidráulico? O diâmetro hidráulico é 4 vezes a área vezes o perímetro, dividido pelo perímetro do duto. Então, por exemplo, um duto retangular, né? O que é a área? Lado vezes lado do retângulo. O que é o perímetro? A soma dos 4 lados. Então, se eu dividir 4 vezes a área pelo perímetro, eu vou ter um número aqui, e aí eu tenho que multiplicar ele por 2,5. Tá? Por quê? Porque a maioria das nossas aplicações, a gente trabalha com velocidade menor que 12 metros por segundo. Então, calculando aqui produto que eu usei como exemplo, deu 1,8. Então, a 1,8 metros aqui eu posso medir. Então, eu vou fazer um furinho, vou pegar uma mangueirinha com água, vou fazer um U dessa mangueira, né? Então, com o ventilador parado, aqui eu vou ter o nível de água estabilizado. À medida que eu ligar o ventilador, ele vai empurrar essa coluna de água, né? Quanto maior for essa pressão estática, maior vai ser esse desnível aqui. Ou seja, maior a pressão estática. Aí, digamos que eu medi isso aqui com uma reguinha lá, né? Deu 9 milímetros. Então, isso significa que a pressão estática corresponde a 9 milímetros de coluna d'água. Ok? Tá, mas aí, então, nós temos um problema, né? Porque o projetista falou que o cálculo que ele fez dava 15, né? Tá dando 9, né?
Então, mas eu tenho que trabalhar com valores reais, tá? Eu não posso... O projetista calculou, chegou nessa questão, mas eu medi, deu 9. Essa é a condição real. Então, agora a gente vai ajustar. Tá? Então, eu posso usar tanto a curva como algumas... algum conhecimento prático, tá? Então, ó, vamos começar pela curva que eu falei primeiro, né? Então, essa aqui é a condição de... Saiu do... Ó, essa aqui é a condição que eu tinha no projeto, tá? Ó, no projeto, o que eu tinha? 14 mil, né? Nessa máquina ela tem dois sirocos, né? Então, eu entro na curva com 7. E calculando, né, sabendo que o duto era ali de G4, né? Eu calculo a pressão estática e, com a informação do projetista, eu chego à conclusão que a pressão total do sistema é 40. Então, essa aqui é a curva do projeto. Só que isso aí não é real, tá? Se fosse aqui, a gente deveria trabalhar com uma rotação de 850, mais ou menos. Tá? Só que isso aí não é real. O que eu tenho na realidade? Na realidade, o que eu tenho é que a minha pressão do duto é 9, não é 15. Tá? Para trabalhar com a velocidade correta, né, com o filtro que eu tenho, o meu equipamento gera 52 milímetros de coluna d'água. Então, a minha pressão estática total é 61. Então, ó, 61 com o valor que eu quero com o valor real que eu medi ali de vazão, ó, esse aqui é o ponto real. Tá? Então, ela está aqui. Só que eu quero ela aqui, né? Eu quero ela... Essa aqui é a curva real, ó, e essa aqui é a curva do projeto. Então, eu quero chegar aqui, né? Eu quero chegar nessa vazão, né? Então, para isso, eu tenho que diminuir a rotação. Eu tenho que chegar nesse ponto aqui, ó. Essa aqui é a minha real, então eu vou baixando aqui, ó, até chegar na vazão que eu quero. E aí eu tenho o resultado da rotação. Então, isso é analisando o gráfico, tá? Beleza? Tem uma outra forma, existe uma forma que relaciona isso, vazão com rotação, que é essa fórmula aqui. Então, um outro método é calcular. Então, eu calculando isso aqui, eu chego numa rotação de 723, né? Que é mais ou menos esse ponto aqui, ó, acima dos 700. Beleza? Então, esses são métodos teóricos, tá? No método prático, o que a gente sabe? Que para aumentar a vazão, eu tenho que fechar a polia regulável do motor. Para diminuir a vazão, eu preciso abrir a polia regulável do motor. Então, é isso que a gente faz, cara. Então, assim, ó, o que acontece? Eu tô com a minha vazão tá 20, eu vou fazer no método experimental. Se eu não quero não quero saber ali como é que funciona a carta, não quero calcular, né? Então, eu venho para o método prático. O que é o método prático? Eu abro aqui e meço de novo, até chegar no ponto que eu quero, né, de vazão. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a polia regulável. Então, eu abro aqui, abro 1, 2 voltas, né? E meço de novo. E calculo a vazão de novo. Tá? Então, esse é o método prático. Normalmente, assim que a gente ajusta a vazão do sistema. Depois de saber tudo isso que eu falei aqui durante 2 horas. Ok? Importante, então. Importante para a gente fechar aqui a informação. Então, o ajuste de vazão é a primeira coisa que a gente faz lá no comissionamento. Tá? Se a vazão estiver errada e a gente, por exemplo, depois medir superaquecimento, subresfriamento,
os valores vão estar errados, tá? Em relação ao correto. O que hoje acontece na prática, tá? A maioria dos técnicos não tem esse conhecimento todo. Então, ele acha que qualquer máquina ele vai botar lá e vai sair o arzinho lá na ponta do duto, tá legal, né? Então, ele não mede. Se ele não mede, ele não sabe o quanto está errado, né? Então, não ajusta. Então, se não acontece alguma coisa muito desgraçada, como está assobiando no duto, tá desarmando o ventilador, ou está congelando na serpentina, ele não acerta a vazão. Se ele não acerta a vazão, eu já não tiro o melhor da máquina, né? Eu posso estar com um consumo muito mais alto, eu posso não estar chegando a valores de temperatura. E aí o cara vai tentar acertar lá no superaquecimento, subresfriamento, tá? Então, vai dar ruim. Tem situações que o cara não consegue acertar isso nunca. Ele vai chegar num valor que ele, esse aqui é o máximo que eu consegui da máquina, tá? Por quê? Porque a vazão está errada. Então, a recomendação é sempre seguir essa ordem. Ajusta a vazão de ar no sistema, depois ajusta o subresfriamento, que aí a gente tem uma ideia se a carga de refrigerante está correta, depois ajusta o superaquecimento. E normalmente, se o item 1 e o 2 estiver correto, normalmente a gente vai, quando chegar no superaquecimento, o superaquecimento vai estar dentro da faixa, certo? Então, é bem legal que vocês, se vocês fizerem nessa sequência, vocês vão chegar na mesma conclusão que eu tô vendo. Eu vou mostrar alguns exemplos práticos para vocês, alguns ensaios que a gente fez no laboratório, inclusive, antes da gente começar o curso, eu até citei para um colega que estava perguntando sobre ajuste de sistema, né, superaquecimento, superresfriamento. Eu falei que no Midea Play a gente tem um treinamento através de vídeo, né, de um ajuste de sistema que a gente fez num sistema aqui do nosso centro de treinamento de Canoas, tá? Se chama ajuste de EcoSplit, sistema EcoSplit do segundo seminário. Vocês procurando ali no Midea Play, vocês vão encontrar esse treinamento. Então, aqui são alguns resultados dessa experiência que a gente fez, tá? Então, o exemplo, então. Eu tinha lá uma vazão de projeto de 5.820 metros cúbicos por hora. A velocidade de face, 2,7 metros por segundo. Isso aqui é uma condição de projeto. A carga térmica, máquina de 10 TR, refrigerante R410, faixa ideal de subresfriamento, de 8 a 11, faixa ideal de superaquecimento, 7 a 10. Então, essas são as condições informadas no manual da máquina. Tá? Bom, então, com a máquina reguladinha, né, retirando 120.490, né, BTU por hora, como eu falei ali, um TR é 12.000 BTUs por hora, tá? 10 TR vai dar 120. Então, ela trocando 120, que é o que mostra aqui, ó, com a máquina totalmente balanceada, vocês vão ver aqui, ó, que a gente tem um sub de 9,2, ou seja, dentro da faixa, de 8 a 11, e um super de 5,2, também dentro da faixa de 3 a 7 Kelvin, né? Ou seja, de superaquecimento. Então, isso aqui é um sistema balanceado e esses são os resultados obtidos, né? Estou mostrando o manifold para vocês, estou mostrando aqui a gente mediu isso num instrumento texto, né? Então, a gente chegou nesses resultados medidos, tá? Aí, para mostrar para vocês a influência da vazão, a gente fez algumas alterações, né? Eu passei para... baixei a vazão, né? Baixei a vazão do sistema. Né? Fui lá e mexi na rotação. Baixei a vazão do sistema. Você pode dar uma olhada aqui, ó. Qual foi a primeira coisa que aconteceu, ó? A pressão de sucção
Aqui, ó, que estava 116, baixou para 99. Com isso, a temperatura de saturação ficou abaixo de zero. Então, aqui a gente tem uma grande possibilidade de iniciar um congelamento, tá? Quando eu estou trabalhando com uma velocidade aqui de 1,81, ó. Deveria estar 2,7, eu estou trabalhando com 1,81. Então, esse aqui é um sintoma, né? Vai acontecer isso, certo? Quanto é que deu aqui o superaquecimento? 7, tá? Deveria estar, aqui está bem no limite de superaquecimento, né? E o subresfriamento também está bem, foi lá para o limite aqui, né? Só que o problema é esse aqui, ó. Essa máquina, a tendência dela é congelar, tá? Então, eu só baixei a vazão, a máquina tá com a carga de refrigerante correta, baixando a vazão, o efeito na máquina é esse. Agora vamos fazer o contrário, fui lá, aumentei a vazão, passei para 3,19, né? O ideal, no melhor momento era 2,7, passei para 3,19. Então vamos ver o que aconteceu aqui com o seu. Então a primeira coisa que chama atenção aqui, ó, são os valores de super e sub. Ó, ficaram bem, aumentando a vazão, esses valores ficaram bem loucos, ó. O subresfriamento foi para 32, totalmente fora da faixa, e o superaquecimento também foi para 31, né? Superaquecimento extremamente alto. Agora, Pedro, não risca na minha tela aí, por favor, Pedro. Então, assim, ó, o cara que não mediu, agora pergunta para vocês, o cara que não mediu a vazão, ele foi lá, fez análise só por superaquecimento e subresfriamento, ele olha um superaquecimento de 31, o que ele faz? Mete gás. Quando bastava ele ajustar a vazão, que a máquina ia vir para a condição ideal, ia retirar a quantidade de calor correta e tudo certo. Então, aqui eu mostrei para vocês o que acontece com a máquina só mexendo na vazão, depois ela está totalmente regulada. Tá? Então, esses são os efeitos. Então, normalmente o cara que não mede vazão, ele trabalha em cima desses parâmetros e aí ele tende a fazer coisas erradas. Né? Por exemplo, botar mais gás que o sistema pede, né? Coisa desse tipo. Tirar gás, no caso ali tá congelando ali, vou lá, vou tirar gás da máquina. Não é assim. Então, por isso, a sequência ideal é essa aqui. Certo? Então, com isso aí, a gente termina aí o nosso conteúdo de hoje, que é ajuste de vazão, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Então, nós vamos passar agora para a parte de perguntas. Primeiro, a gente sempre responde as perguntas que estão no chat, tá? Depois a gente vai abrir aí para perguntas, tá? Só depois o João aí vai ver para mim como é que foi, se o pessoal fez a inscrição, né? Nós chegamos a ter aí 420, 430 pessoas, né, dentro do... quero ver quantos fizeram a inscrição para receber o certificado, para receber esse material aqui, que amanhã o João envia para vocês. Certo? Podemos começar. Depois tu dá uma olhada para mim, João. Enquanto eu respondo uma pergunta, tu dá uma olhada quantos se inscreveram. Pessoal, enquanto a gente estiver transmitindo aqui, dá tempo. Quem não fez ainda a inscrição, faça lá. Entre no chat, entre no chat que tem o John disponibiliza ali o link para vocês fazer essa inscrição. Certo? Pode mandar, John. João? Oi, mandei aqui o link. Tá. Legal, obrigado pelo pessoal aí que está colocando aí, que gostou do treinamento. Muito legal. Treinamento 17, o Ailton me ajudou ali, né? No Ideia Play. Então, isso que eu mostrei aqui, a gente fez na prática e filmou, né? Os procedimentos, passo a passo, tá lá no treinamento 17. Obrigado aí. Manda lá, manda as perguntas.
Beleza, eu vou pegar aqui, peraí, só um momento. Washington, baixa aqui no chat, tem o link do DOT, clica ali e faça a tua inscrição, tá?